descanso para as nossas almas. Quem está precisando de descanso aí? Amém? Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês aí. Hoje a gente está sem projeção, eles tiveram um problema técnico aqui. Deu um chuvão e eu acho que a gente teve um problema com o projetor. Os computadores funcionam, mas o projetor não. Mas hoje nós vamos com as nossas Bíblias mesmo. Então você tem sua Bíblia aí, seja no computador, no celular, no seu iPad, seja ela de papel. Vamos ler juntos essa palavra e eu vou lendo aqui para vocês também. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, pois foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma. Amém. Essa passagem é muito conhecida, às vezes até citada por muita gente, mas talvez existam coisas aqui nesse verso que são mais profundas do que a gente pensa. E é nisso que eu queria conversar e meditar com vocês. Queridos, a minha impressão é que nós vivemos cansados. Normalmente, quando você encontra com uma pessoa, às vezes o primeiro assunto é: oi, tudo bem? Tudo bem, mas eu estou cansado. Essa vida corrida que a gente vive está levando a gente a viver não só um cansaço, mas um esgotamento. E às vezes a gente pensa que esse esgotamento e que esse cansaço é apenas algo físico. Mas eu entendo que esse cansaço físico, ele está se manifestando por quê? Porque nós estamos cansados mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Você já experimentou descansar, dormir uma noite boa e acordar cansado? E às vezes você pensa assim: mas não é possível, eu descansei. Por que eu ainda estou cansado? E a verdade é que esse cansaço que Jesus está dizendo aqui, ele não é um cansaço natural. Esse cansaço que Jesus está relatando aqui é um cansaço da alma, é um esgotamento da alma. Porque se ele estivesse falando de algo físico, ele poderia ter dito assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e eu vou dar para vocês férias. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e eu vou dar para vocês uma cama, um lugar para vocês dormirem, um lugar físico para vocês descansarem. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e eu lhes darei descanso para as vossas almas. Hoje em dia a gente ouve falar muito de burnout, sim ou não? E o burnout é aquela exaustão extrema. O burnout vem da língua inglesa que diz queimar até o final. Burnout é o exemplo da velhinha que vai queimando até o fim. E aí acabou a energia.
E o que o burnout no início, esse termo começou a ser falado lá em 1974, por um psiquiatra, que começou a observar as pessoas que iam ficando cansadas, e normalmente isso estava ligado a situações de um trabalho muito desgastante. Então, eu trabalho num lugar que exige de mim muita entrega, muita competitividade, muita responsabilidade, e esse excesso de trabalho, esse excesso de preocupação com o meu trabalho vai causando em mim um burnout. Só que é interessante a gente perceber que esse burnout, que é queimar até a exaustão, não está atingindo apenas as pessoas que trabalham demais. O burnout está atingindo pessoas que às vezes não estão nem presas ao mercado de trabalho. Quantas pessoas você já reparou que estão vivendo essa exaustão, mas nem trabalham fora, por exemplo? Porque é fácil você pensar que uma pessoa que trabalha fora, que tem muitas responsabilidades, que tem horário para entrar, horário para sair, metas para alcançar, é muito fácil pensar que ela realmente vai ficar exausta. Mas, o que a gente percebe aqui, e no nosso dia a dia, é que pessoas que não lidam com demandas pesadas de trabalho também estão cansadas, também estão sobrecarregadas. Por quê? Porque existe no ar uma pressão, uma existência de uma atmosfera. É como se na atmosfera, com coisas ditas ou não ditas, estivesse sendo gerada uma consciência de necessidade para a gente cumprir algo ou para a gente alcançar um resultado. E todo mundo é alvo disso. Então, uma mãe, por exemplo, que tem um bebê, daquela mãe é exigido que ela esteja bem, que ela esteja feliz, que ela esteja dando conta, que ela dê de mamar no peito, não é assim? Ah, não, mas tem que dar, tem que amamentar. A mãe tem que dar comida para a criança com tantos anos. A mãe tem que isso, a mãe tem que aquilo. Então, uma mãe que não está ali no mercado de trabalho em si, se sente pressionada de alguma e de muitas formas. É exigido isso em todos os papéis. Então, do marido é exigido que ele dê flores para a mulher, não é assim? Não, qualquer marido bom tem que dar flor, o marido tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que lavar a louça, a mulher tem que isso, a mulher tem que aquilo, a criança tem que isso, a criança tem que ter boas notas. Até os nossos filhos hoje são alvo de pressões que nós mesmos e a sociedade colocamos em cima deles. Então, tem até criança vivendo um burnout, sim ou não? Hoje em dia, os consultórios de psicólogos e de psiquiatras estão recebendo o quê? Crianças e mais crianças com crise de ansiedade. Então, a gente entende que esse burnout não é por trabalhar demais ou trabalhar de menos. O burnout, ele está acontecendo porque o mundo está colocando em nós cargas que Cristo não colocou. E aí a gente tem que atingir metas, a gente tem que garantir o futuro, sim ou não? A gente tem que controlar tudo, a gente tem que prevenir todas as coisas. Quer dizer, você não pode ter... Então, evita imprevisto. Você tem que ter uma poupança. Qualquer homem digno tem que ter uma poupança. É isso que o mundo diz. São cobranças, pesos em cima de nós. É como se o mundo te dissesse para nós: você tem que dar um jeito de controlar tudo. Controle o seu hoje para controlar o seu amanhã e não ter problema lá na frente. E é a cultura do super. Você tem que ser uma super esposa, você tem que ser um super marido, você tem que ser um super pai. E vão colocando na gente expectativas de que nós vamos sim, se a gente batalhar muito, nós vamos conseguir cumprir todas essas demandas. E nós, sem perceber, estamos mergulhados nesse mar de exigências. Tem um livro de um filósofo coreano, eu não sei o nome dele, eu não sei pronunciar em coreano o nome dele, mas em português é Byung-Chul Han.
Esse filósofo escreveu um livro em 2015 chamado A Sociedade do Cansaço, falando da nossa sociedade. É um livro super recente. E ele fala que esse é o mal do século 21, a escravidão da performance. Nós estamos sendo ensinados a performar, a cumprir. O mundo está me dizendo o que eu devo ser, o mundo está me dizendo o que eu devo ter, o mundo está me dizendo o que eu tenho que deixar, sim ou não? Então, se eu não deixar uma herança para os meus filhos, que tipo de pai eu sou? Não é isso que o mundo está dizendo? A comparação, ou seja, você convive com seus amigos, e eu falei sobre isso alguns dias atrás aqui. Antigamente, o nosso raio de convivência era muito menor. Então, meio que todo mundo estava ali na mesma. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você se compara com o mundo inteiro. E quando você se compara com o mundo inteiro e você vê que você não está atingindo aquela meta, você se sente completamente incapacitado, triste, frustrado. Então, é a comparação. Então, é a meritocracia. Se você alcançou isso, tenha segurança, você tem que ter isso para ter segurança. Você precisa provar o seu valor, então você tem isso ou tem aquilo para provar o seu valor, você é isso ou aquilo para provar o seu valor. E a gente vai, sem perceber, buscando essa aprovação, buscando viver uma aparência. É só olhar as redes sociais, porque nas redes sociais todo mundo é rico, bonito, magro, perfeito. Então, o mundo está fazendo um movimento, e sempre fez, isso não é de agora, sempre fez, para que nós fôssemos e para que nós sejamos escravos do nosso desempenho. Então, é uma cobrança externa, que às vezes a gente nem percebe, mas que está causando uma pressão interna, algo dentro de nós. Porque está nos empurrando para buscar algo que nem Deus disse para você que você precisa buscar. E é engraçado porque às vezes você conversa com pessoas que teoricamente creem no Evangelho, que creem na palavra, mas elas estão completamente imersas nessa mentalidade humana. E para mim isso é muito triste, porque apesar de você estar participando de um ambiente religioso, o que você busca é a mesma coisa que o mundo está buscando. Só que você faz isso de uma maneira mais velada, porque, teoricamente, não é muito bonito um servo de Deus ficar buscando muito dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte, eu sou servo de Deus, mas eu vou trabalhar aqui com uma máscara, dizendo que eu estou preocupado mesmo com o sustento dos meus filhos, mas na verdade eu estou ali acumulando, porque o mundo está me dizendo que eu preciso. Ou então, eu mesmo estou me dizendo que o meu valor está no acúmulo. Ou eu vou ser isso, porque eu mesmo não me encontrei com o Evangelho de verdade, eu mesmo não sei quem eu sou, eu mesmo não sei o meu valor, então eu vou tentando suprir aquilo, eu vou tentando caber nessa roupa que o mundo fez. E tudo isso causa o quê? Cansaço. Porque você acorda pensando, o que eu vou fazer hoje para ser o que eu acho que eu preciso ser? O que eu vou fazer hoje para provar que eu sou? O que eu vou fazer hoje para provar que eu consigo? Para provar que eu não sou fraco? Porque no mundo, se você é fraco, você não é ninguém. O homem sempre buscou encontrar o seu valor. Isso desde o Éden. Quando a humanidade pecou, porque nós sabemos que Adão e Eva só representam a humanidade, representam a nós.
quando a humanidade pecou, a primeira coisa que ela fez foi tentar esconder a nudez para parecer um pouco mais digno do que ela realmente era. E é isso que o mundo está fazendo com a gente. O mundo está fazendo a gente colocar roupas para esconder a nossa busca. Então a gente mascara, sem perceber, as coisas. E a verdade é que você pode, por anos, mascarar muita coisa, até de você mesmo. E as piores mentiras são as mentiras que a gente conta para nós mesmos. Porque você mascarar algo para alguém é fácil. Você enganar alguém é fácil. Agora, muitas vezes, o que acontece com o homem é que ele está enganando a ele mesmo. Por isso que nós somos os nossos maiores inimigos. Porque muitas vezes nós enganamos a nós mesmos. E nós estamos querendo provar coisas para nós mesmos. Então, às vezes a tua competição não é nem com ninguém. Mas é querer provar para você mesmo que você consegue. E isso te traz o quê? Frustração. Isso te traz dor. Isso te traz cansaço. Isso te traz sobrecarga. Então aqui, nesse resumo do que a gente está vivendo, nessa avaliação do que a gente está vivendo, a gente já pode chegar à conclusão. Estamos cansados e o nosso cansaço não é físico. Agora, a gente precisa entender o que é o descanso bíblico. Do que Jesus estava falando? Se o cansaço não é um cansaço físico, o descanso também não é um descanso físico. Vamos lá para Hebreus? Queria ler com vocês, nós vamos ler bastante agora. 16 versículos nós vamos ler. Hebreus 4, nós vamos ler do 1 ao 16. Hebreus 4, 1 ao 16. Eu vou ler na NVI. E eu queria propor a vocês um exercício que eu também tenho feito. Todas as vezes que você se debruçar para ler a palavra, busque do Espírito Santo de Deus algo que você não conseguiu enxergar da última vez que você leu. Porque sempre tem mais. Porque a nossa mentalidade, ela é elástica. E ela foi feita para ser ampliada e transformada. Então, cada vez que você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te revelar coisas mais profundas que você não viu na vez passada. Você crê nisso? Então, faça esse exercício todas as vezes. Porque agora você pode falar assim, Ioná, eu já li Hebreus várias vezes. Então, mas leia dessa vez como se você nunca tivesse lido. Leia a próxima vez, como você não tivesse lido hoje. Porque existem riquezas do Senhor sendo reveladas para nós a cada vez. Existe mais, tem mais. Tem mais riqueza, tem mais revelação, tem mais transformação. Todos nós já vivemos em níveis aqui grandes de revelação. Eu creio nisso, mas tem mais. Então nós vamos ler agora. E a minha oração é que você faça esse exercício e faça essa oração. Espírito Santo de Deus, me revela mais do que a Ioná está falando. Muito mais do que a Ioná está falando. Me revela mais pelo teu Espírito, porque eu quero viver mais. Vamos lá? Hebreus 4, do 1 ao 16. Portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la. Então, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, então, o que nós entendemos aqui? Foi nos deixado uma promessa de entrarmos no descanso de Deus, que não é um lugar, ok? Tenhamos medo para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la. Ou seja, nós
já alcançamos pela fé essa promessa de termos entrados no descanso de Deus. Sim ou não? Sim. Pois as boas novas, ou seja, o evangelho, foram pregadas tanto a nós quanto a eles. Está falando aqui do povo que ouviu e rejeitou e não aceitou. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Ou seja, quando eu ouço a mensagem de Deus, se eu ouço essa mensagem sem fé, essa mensagem não faz efeito nenhum em mim. E foi isso que aconteceu com os judeus. Porque o Messias veio para eles, a mensagem foi pregada para eles, e eles não creram, e por não crerem, não receberam. Porque nós, os que cremos, que entramos no descanso, conforme Deus disse. E aqui existe uma referência a Salmo 95. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ele está falando daqueles que não creram. Disse isso apesar de as obras dele estarem concluídas desde a criação do mundo, ou seja, a redenção de Cristo, a nossa redenção em Cristo foi executada lá na fundação do mundo. Então já tinha acontecido, mas eles não creram e por não crerem não receberam. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia com essas palavras: no sétimo dia Deus descansou de todo o seu trabalho. Mais uma vez, na passagem citada diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez determinado dia, chamando-o de hoje. E ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, com o que antes fora dito, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entra no descanso de Deus, também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza ao que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Então a gente entende aqui, foi-nos feita uma promessa, o descanso em Deus. A minha pergunta é: Deus se cansa? Deus se cansa? Não. E por que Deus descansou? Porque esse descanso fala de missão cumprida. Esse descanso fala de algo que precisava acontecer e aconteceu. Esse descanso é o tetelestai de Cristo. Está consumado. Foi
feito, foi executado, foi cumprido. Por isso que Deus descansou, a palavra diz, mas esse descansou de Deus foi feito, está consumado, não há nada mais a se fazer. E é por isso que o descanso está em Cristo. Ou seja, o descanso é o próprio Cristo. E sabe por que a nossa alma está cansada? Porque nós ainda estamos tentando viver tudo pelos nossos próprios esforços. Vamos voltar aqui um pouquinho? Eu não sei bem o verso, mas porque o meu está numa coisa só, mas está escrito assim, ó. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Sabe o que é isso aqui? Tenhamos fé de que Cristo fez tudo. Tenhamos fé e confiança de que nós somos salvos pelo que Cristo fez e não pelo que nós estamos fazendo ou tentamos fazer. Ou seja, creiamos na graça. Mas, Ionado, o que você está falando? Olha, eu vou tentar o meu melhor, mas eu sei que é só o Espírito Santo de Deus que pode traduzir para vocês o que isso realmente significa de uma maneira profunda. Por quê? Porque o nosso maior problema é a incredulidade. É não crer que nós somos coparticipantes de Cristo na cruz e na ressurreição. Porque a gente diz que crê. A gente fala que crê na cruz. A gente fala que crê na obra na cruz, porque a gente acredita que isso realmente aconteceu. E hoje, até historicamente, é comprovado que isso aconteceu. Esses dias acharam lá o manto. Vocês ouviram falar? Acharam pedacinhos do manto em que Cristo foi enrolado. Vocês ouviram falar disso? A ciência está encontrando evidências de que Cristo morreu na cruz. Então, fisicamente, historicamente, a gente sabe que isso aconteceu e a gente crê. Sabe qual que é o problema da incredulidade? Não é crer no que Jesus fez. É crer que nós estávamos ali naquela cruz, que nós fomos resgatados ali, que nós morremos com Ele e que nós ressuscitamos com Ele. E Ele disse, está consumado. Quando Cristo disse, está consumado, Ele não estava apenas dizendo, eu fiz o que eu deveria ter feito. Ele está dizendo assim, eu fiz o que precisava ser feito para que vocês fossem incluídos nessa morte e nessa ressurreição. E a gente vive cansado, porque a gente ainda está tentando fazer o certo. A gente está cansado porque a gente ainda está tentando cumprir as exigências da lei. Sendo que a lei, por causa de Cristo, foi enxertada em nós. A lei está aqui, está aí. E por que a gente não vive? Porque a gente não crê. A minha pergunta para você é, você está cansado? A segunda pergunta é, você tem vivido a vida ressurreta? Você entrou no descanso? Eu vou perguntar de novo. Você entende que você entrou no descanso? Porque senão, o máximo que a gente está vivendo é religião. O máximo. Viver descansado é viver o Evangelho. E eu fico olhando para trás, e olhando para a minha própria vida, e pensando, quantos e quantos e quantos anos da minha vida eu vivi religião. Sem crer que Cristo já gerou uma nova Ioná.
quanto tempo perdido tentando fazer a coisa certa. Quanto tempo perdido tentando acertar. Tanto tempo perdido querendo ser uma esposa boa, uma mãe melhor. Até eu descobrir que eu sou incapaz. Até descobrir que a Ioná é completamente incapaz de ser uma mãe melhor, de ser uma esposa melhor, de ser uma pastora melhor. Esses dias eu pedi perdão para a igreja lá no Brasil. A igreja de onde nós saímos. Eu disse para eles, vocês me perdoem, se no tempo que eu cuidei de vocês, ou no tempo que Deus me colocou aqui para cuidar de vocês, eu não fui Cristo na vida de vocês, me perdoem. E eu pedi perdão de todo o meu coração. E eu peço perdão para vocês também, inclusive, pelo tempo que eu possa ter não sido Cristo na vida de vocês, como pastora de vocês. Porque pode ser que eu tenha vivido aqui tantos anos, querendo ser uma pastora muito legal. Querendo ser uma pastora que faz tudo certo para vocês, aos olhos de vocês. Que pastora legal. Se eu fiz isso de maneira religiosa, isso me trouxe cansaço. E se eu faço isso crendo na vida ressurreta de Cristo em mim, isso não me traz cansaço, isso me traz sensação de alegria, de prazer, de plenitude, de missão cumprida. Porque não tem nada a ver comigo. E quantas vezes eu me senti cansada ministerialmente? Quantas vezes? Quantas vezes você já se sentiu cansado sendo um bom pai? Querendo ser um bom esposo, querendo ser uma boa mãe, querendo ser uma boa nora, querendo ser uma boa sogra. A gente não consegue. Porque humanamente a gente não consegue. Sabe por quê? Porque nós caímos na armadilha da religião. Nós caímos na armadilha de pensar que com os nossos próprios esforços a gente consegue. E sabe qual é a coisa mais poderosa que eu e você podemos viver? É cair em si. É Deus permitir que as nossas falhas sejam expostas, para que seja revelada para nós a nossa incompetência, a nossa insuficiência, para a gente conseguir entender e se render completamente. Porque enquanto o homem e a mulher estiver fazendo pelos próprios esforços, tentando, se esforçando, sendo disciplinado, tendo força de vontade, a obra que tá sendo produzida não é o amor, é uma forçação de barra. Eu sou uma pessoa que tem muita força de vontade. Eu tenho muita força de vontade. Quem me conhece sabe, eu desde jovem, desde menina, eu tenho muita força de vontade. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou e eu faço. Deus sabe e quem me conhece de perto sabe também. Só que as minhas forças de vontade nunca me impediram de agir de maneira pecaminosa. Nunca. A tua força de vontade pode te impedir de pecar por 1, 2, 3 dias, ou 1, 2, 3 anos. Daqui a pouco você vai cair. Daqui a pouco você vai perceber que você não consegue. E a minha tristeza, uma das minhas tristezas hoje, de verdade, é perceber o que a religião tem feito com a gente. A religião é abusiva. A religião fere. A religião te destrói espiritualmente. O Evangelho te cura. O Evangelho te levanta. O Evangelho te faz descansar.
O Evangelho te faz dormir tranquilo. O Evangelho tira de você a tua carga. Ah, porque você merece. Não, não, não. Exatamente porque você entendeu que você não merece nada. É aí que você entra no descanso. Você entra na dependência. Você sai da sua autossuficiência e entra na suficiência de Cristo. E eu sei que Deus está nos chamando para viver o Evangelho. Nós não vamos viver mais religião. Vocês concordam? Em nome de Jesus. E eu não estou falando de bobeira aqui. Eu não estou falando de bobeira. Eu não estou falando de costume, de usos e costume. Ah, você pode isso, você não pode. Não, não, eu estou falando de coisas profundas. Eu estou falando de consciência renovada. Eu estou falando de coisas de dentro para fora que o Espírito Santo quer produzir em nós e vai começar a produzir em nós a partir do momento que a gente sair da religião. Eu saí da religião. E eu vou continuar saindo, porque tem restolhos em mim. Porque a religião, além de tudo, te deixa um monte de como? Cicatrizes. Exato. Marcas. É isso que a religião faz. Mas eu queria te convidar a sair da religião. Da religiosidade. Porque a religião pura que Jesus citou não tem nada a ver com a religião que a gente viveu. Nada. Nada. A religião pura é cheia de amor, de compaixão, de doação, de esvaziamento. Mas a religião que o povo bíblico vivia e que nós continuamos vivendo, porque às vezes você pensa assim, não, mas eu já saí do Egito. Saiu do Egito, o Egito não saiu de dentro de você. Porque às vezes você pensa, não, eu vou mudar de lugar. Eu vou mudar de igreja. Pode mudar. Eu mudei. E a religião não saiu de mim, não. Não tinha saído. Né? Atos 15, 10 e 11. É um contexto poderoso. Poderoso. Vamos ler juntos? Um contexto duro, mas tão atual para nós. Ai, não vou aguentar, vou ter que ler do primeiro. Posso? Atos 15. Aguenta aí, gente. Faz tempo que eu não prego aqui. Agora vocês me aguentam. Alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém e tratarem dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. E essas notícias alegravam muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, olha o problema vindo aí. Olha aí o caos se instaurando. Alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido, ou seja, eles acreditaram no que Jesus tinha feito. Eles tinham crido, ok? Mas disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro, olha só, levantou-se e dirigiu a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem.
Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração. Visto que purificou-lhes o coração pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Creram, mas queriam impor o quê? Religião, regra. Faça isso, faça aquilo. E o problema todo, além deles terem o peso de cumprir as regras, não era só o peso de cumprir as regras. Existia essa mensagem velada de que os esforços vão promover a salvação. E aí é que está o problema. Não é nem só o peso das regras. Não é nem eu e Yoná chegar aqui e falar assim, gente, a partir de hoje vocês têm que fazer isso, 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 isso. Não, isso não é o pior. O pior é a mensagem subliminar que está sendo dita. São os seus esforços que vão te fazer alcançar alguma coisa. Sabe qual é o nome disso? Petulância, arrogância. Porque quando eu acho que é sobre o que eu faço, eu estou dando para mim o poder de salvação. Sim ou não? Estou tirando de Deus o poder da salvação. Estou colocando na minha conta. Então, esse é o maior engano da religião. Achar que são os meus esforços. Então, todas as vezes que você lê a sua Bíblia, não ache que é o esforço que você está fazendo de você ler sua Bíblia que vai te levar para o céu, pelo amor de Deus. Não ache que é um jejum que você está fazendo que vai te levar para o céu. Porque Cristo já fez o que tinha que ser feito. Agora, qual que é o meu papel? Crer que eu sou salvo. Não é crer que eu serei salvo. Nós somos salvos por causa do que Cristo fez. A Bíblia não está dizendo o que Cristo vai fazer, a Bíblia está dizendo o que Cristo fez. E por causa do que Cristo fez, eu já sou. E se eu já sou, eu caminho como se eu fosse. E eu permito que esse ser Cristo dentro de mim vá promovendo essa santificação, que é algo que vai acontecendo paulatinamente, gradativamente. Mas qual que é a minha parte nisso? A tua parte nisso é crer. Crer. E eu tenho falado isso para as mulheres. Se eu não creio ainda, Senhor, eu quero crer. Então, se hoje você olha para você e você não crê que você foi resgatado, que você foi regenerado e que você pode viver uma vida santificada, se você olha para si e ainda não crê, faça essa oração, Senhor, eu ainda não creio, mas eu quero crer. E a graça, gente, até a fé é o quê? Graça. Até crer, até o dom da fé vem pela graça. E aí você pensa assim, nossa, Iona, mas então você está pregando aí a super graça? Não estou pregando super graça. Sabe por quê? Quando você crê que você é capaz de viver essa santidade, você não vai querer andar de outro jeito, porque a super graça é o seguinte, já que eu tenho a graça, eu vou viver de qualquer jeito. Já que eu tenho a graça, eu vou pecar mesmo, porque eu vou ser perdoado. Não é a super graça, não é isso? A hiper graça, não é isso? Já que eu sou salvo, eu vou fazer o que eu quiser. Não! O evangelho é o contrário. Já que eu recebi a graça, eu estou permitindo que um novo coração seja gerado dentro de mim e eu não quero viver como eu vivia antes. Eu não vou me aproveitar da graça para viver como eu vivia antes, porque eu simplesmente não quero mais.
porque eu estou permitindo que o Espírito gere em mim a vontade do Pai e não mais a minha, porque eu já me esvaziei de mim, já me esvaziei do meu eu. Porque eu criei que eu morri e eu criei que eu ressuscitei com Cristo. Então a vida velha já não é para mim. Vamos ler um pouquinho mais de Bíblia? 2 Coríntios 5. Nós vamos ler 2 Coríntios 5, do 14 ao 19. Que mensagem poderosa a gente vê aqui. Cola na geladeira esses versos aí. Cola lá, põe como tela no teu computador, tela no teu celular, para você todo dia acordar e ler essa verdade, porque essa é a verdade, nós estamos enganados. Nós corremos o risco de sermos enganados e carregarmos um peso que já foi tirado de nós. Vamos lá, 2 Coríntios 5, do 14 ao 19. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos, ou seja, nós já nos convencemos disso, nós já cremos nisso, de que um morreu por todos. Logo, leiam comigo, por favor. Todos morreram. Eu queria te dizer, você morreu. Você morreu? Você crê? Você crê? Você morreu. Você não vai morrer, querido. Você já morreu. Essa é a vida nova. Olha aqui. Mas para viver a vida nova tem que morrer para a velha. Não tem como viver duas vidas. Não tem como. Vamos lá. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ele morreu para que todos aqueles que vivem hoje, nós, não vivamos mais para nós. Então, quer saber qual é uma evidência do seu novo nascimento? Pergunte para você mesmo: eu tenho vivido para mim mesmo ou eu tenho vivido para Cristo? Eu acordo vivendo para mim ou eu acordo vivendo para Cristo? Eu trabalho para a edificação do corpo de Cristo ou eu trabalho para mim mesma? Eu faço isso ou faço aquilo para Ele ou para mim? Aí é que tá. Então ele morreu para aqueles que vivem, já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, eu não olho mais para as pessoas da mesma maneira. Eu olho para as pessoas com um olhar o quê? Espiritual, santificado, ressuscitado. Ainda que tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Porque nós vimos Cristo como um homem. Mas agora eu sei que ele não é homem, ele é Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Ou seja, além de me reconciliar, ele me deu uma mensagem para eu carregar. Ele me deu uma mensagem para eu pregar. Não é para pastor, não é para missionário, não é para líder, é para você, é para mim. Todos nós que fomos reconciliados carregamos agora uma mensagem, a mensagem de reconciliação, para que Deus e os homens sejam reconciliados, para que as pessoas que estão ao nosso redor vivam o mesmo. Esse é o resultado da vida santificada.
Esse é o resultado da vida ressuscitada. Quem está perto de você vai perceber que existe um Cristo dentro de você. E ele vai ser constrangido pelo amor que você está derramando. Ele vai ser constrangido pelo perdão que você está oferecendo. Porque nessa vida ressuscitada, quem é visto não é mais eu. É Cristo através de mim. Isso é a vida ressuscitada. E essa é a vida descansada, porque essa é a vida da missão cumprida. Porque quando eu consigo, pela graça, viver essa vida, eu tenho e eu carrego comigo todos os dias a plenitude da missão cumprida e o descanso. Vida descansada de missão cumprida. Vamos ler mais Bíblia. Romanos 6. Agora a gente vai ler alguns versos da Bíblia para terminar. Romanos 6, do 8 ao 14. São versos todos que dizem a mesma coisa em contextos diferentes, com palavras diferentes, mas a mesma verdade. Romanos 6, 8, do 8 ao 12. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Sabe o que eu ia te dizer? Às vezes a gente comete uns erros na nossa própria fala. E eu tenho ficado incomodada com isso. Às vezes até nos nossos louvores, a gente canta que a gente vai buscar a presença de Deus. E eu tenho tido dificuldade com isso. Sabe por quê? Ele está. Então você pode sim entrar no seu quarto e viver um momento sem distração, só com Ele. Mas não significa que Ele só está lá. Porque Ele está em você. E a sua comunicação com Ele não precisa necessariamente acontecer quando você vem para esse ambiente aqui. Porque se Ele está em você, você fala com Ele o tempo inteiro. Aliás, você é Ele e Ele é você. É a vida ressuscitada, Ele está. Eu vou buscar a presença de Deus. Não fale mais isso. Eu estou na presença de Deus, porque Ele está em mim, e Ele não sai de mim, e eu converso com Ele o tempo todo, e eu vivo com Ele, e eu estou com Ele, e eu sinto Ele, e Ele me sente, e a gente vive junto. Tem como viver solidão? Não busque mais a presença de Deus. Creia que ela está em você e em todos os lugares. Viva a presença. Não busque, porque você já encontrou. Só viva. Amém? Vamos voltar. Desculpa. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Isso aqui serve para nós. Você morreu para o pecado de uma vez por todas. Você crê nisso? Porque quando a gente morre para o pecado. E por que a gente ainda está pecando? Porque talvez a gente não tenha crido. Você já morreu para o pecado, meu irmão. E pode ser que você esteja sendo muito roubado nessa vida, achando que você ainda tem que lutar contra o seu pecado. Você já morreu para o pecado. Creia, creia, creia. Em nome de Jesus, creia que você tem uma nova criação dentro de você. E é nessa nova criação que você vai caminhar. Assim, vocês também se considerem de fato, o quê?
mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Você crê, irmão? Você crê, minha irmã? Creia, se aproprie, em nome de Jesus. Por último, Efésios 2, 4 ao 9. Olha que lindo isso aqui. Efésios 2, 4 ao 9. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada por sua bondade, na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, não por religião, não por regras, não por coisas externas, para que ninguém se glorie. Ah, desculpa, tem mais um. Isaías 40, do 28 ao 31. Isaías 40, do 28 ao 31. Amém? Acharam aí? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços certamente tropeçam. Agora vamos ler juntos? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E esse termo, esperam no Senhor, não é só esperar, como se alguém estivesse esperando alguma coisa acontecer. Esse termo aqui tem o significado de confiar. Aqueles que confiam plenamente no Senhor. Aqueles que creem na obra redentora de Cristo. Aqueles que creem que foram ressuscitados com Cristo. Aqueles que creem que existe uma nova vida gerada dentro de si. Aqueles que se esvaziaram do velho eu, para que a nova natureza fosse gerada. Esses correm. Correm, voam, andam, vivem. Que sejamos nós.
quero nunca mais ficar cansada com os pesos dessa vida, com os pesos dos meus pecados, com os pesos das minhas falhas, com os pesos das minhas culpas. Eu não quero mais. Eu não quero mais carregar peso da vida velha. Eu quero e eu vou. E se eu fosse você, declarava isso também. Eu quero e eu vou voar como as águias. Porque o Espírito Santo já renovou as minhas forças. Porque Ele já renovou a minha confiança. Porque eu sei que eu não preciso fazer mais nada. Porque antes eu era autoconfiante, até o Senhor me quebrar todinha. Antes eu era autossuficiente, mas agora a minha suficiência vem do alto. Antes eu vivia no império das trevas, ou seja, sem luz, sem revelação, vivia presa na religião. Antes eu era cega espiritualmente, mas o reino de Deus é o reino de luz, é o reino de amor, é o reino de liberdade. Essa é a liberdade. A liberdade é deixar de confiar em mim para confiar nele. A liberdade é deixar de viver para mim para viver para ele. A liberdade é deixar de querer controlar. Deixa de controlar em nome de Jesus. Deixa Ele controlar por você, deixa Ele mover por você, deixa o Espírito Santo te controlar, em nome de Jesus. Deixa essa nova natureza vencer por você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Amém. Pai, nós cremos. Nos perdoa, Senhor, de todas as vezes, ou por todas as vezes em que nós tentamos, pelas nossas próprias forças. Nos perdoa de todas as vezes que nós acreditamos que uma religião era capaz de nos salvar. Nos perdoa de todas as vezes que nós achamos que uma mudança de comportamento, algo externo, seria capaz de nos redimir. Senhor, nos perdoa. Continua abrindo os nossos olhos espirituais, Senhor. Continua, Espírito Santo, executando essa obra de revelação, para que nós possamos nos apropriar e crer com toda confiança, crer de verdade na obra redentiva que nos deu uma nova natureza. A nova natureza que vive pela graça obediente, que vive pela graça com um coração que obedece. Um coração rendido, um coração completamente dependente de Ti, da Tua vontade. Nós queremos viver a Tua vontade. Faz isso, Senhor. Faz isso, nos faz crer que nós já estamos descansados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Quando você sair daqui e encontrar com seus irmãos, olhe para ele e diga: existe descanso para ti em Cristo. Existe descanso. Descanse em Cristo, para a glória de Deus. Amém.